Beleza, pessoal, voltando, vamos responder essa questão 5. Essa questão 4 eu dei uma pulada nela porque ela é uma questão extremamente conceitual, tá bom? Extremamente conceitual, que por mais que eu explicasse, eu acho que vocês não iriam entender, né? Humildemente falando, né? Porque é algo que é visto em ensino, não é nem de graduação. Você vê isso geralmente em ensino de mestrado, de doutorado ou de pesquisa específica mesmo, tá bom? De trabalho, de dissertação e tal. Então eu acabei que não vou trazer isso, eu quero que vocês deem uma olhada e pesquisem. Podem pesquisar na internet, em inteligência artificial, para dar uma ajudada com vocês, ver se vocês conseguem entender, tá bom? E qualquer coisa eu estou à disposição na semana para tirar dúvidas, tá bom? Aí eu vou pular algumas questões justamente por isso, né? Que vocês, seria melhor vocês aprofundarem individualmente e trazer as dúvidas para mim se tiver, tá bom? Na questão do aqui 5 falando de mol, ele vai explicar o que é mol, né? Tem uma historinha e tudo, aí vamos aqui. Ah, na definição de mol, fixa-se o peso do carbono em 0,012 kg por mol e calcula-se a constante de Avogadro. É exatamente isso, tá? Utilizava-se antigamente o oxigênio, ó, oxigênio, só que o oxigênio estava dando problema porque ele também era instável, tinha radioisótopos. E aí, e aí começou a se utilizar o carbono, porque ele é um átomo mais simples, não tem tantos isótopos assim. E aí ele fez o seguinte, ele não tem 12 partículas no seu núcleo, então pegou esse 12 e dividiu por 12, né? E descobriu-se assim o peso de cada partícula, né, nuclear. E aí multiplicou-se pela constante de Avogadro e a gente descobriu aí esse valor de 1 mol, tá bom? E também outra forma de descobrir é assim, pegando esses 0,12 quilos do carbono e dividindo por 1 mol, né? E a gente vai encontrar justamente essa constante de Avogadro, que a gente vai encontrar quantos átomos eu tenho naquele composto ali, naquela quantidade de massa, tá bom? Então é verdadeiro. B. Se calcularmos a quantidade de átomos de hidrogênio presentes em 1 grama, será igual ao número de Avogadro. É verdade, pessoal. Por quê? Olha aqui o número atômico do hidrogênio. Não é 1? Então, se o número atômico dele é 1, então ele tem 1 grama. A massa molar dele, né, 1 mol, tem 1 grama. Então, se 1 mol eu tenho 1 grama, vai ser exatamente o número de Avogadro, tá bom? Que é aquela quantidade lá. Cadê? Aqui, ó. 6,022 vezes 10 a 23 unidades. Nesse caso, vão ser 23, 6,022 a 23 átomos de hidrogênio, tá bom? Então é verdadeiro. C. Se pudéssemos colocar 1 mol de átomos de hélio em fila, assumindo-se como esferas de Dalton, né, que é o modelo atômico lá, a fila teria cerca de 3,7 trilhões de quilômetros. Então o que é que ele quer só que você entenda, que você faça, né? Ele está falando que ele quer saber o tamanho, a distância que 1 mol de átomos de hélio vão ocupar. Sendo que eu tenho essa quantidade toda de átomos em 1 mol, né? Eu tenho muita quantidade. Então o que é que ele quer que você faça, né? Claro que não é para fazer um de cada vez, né? Mas ele quer que você pegue o tamanho de um átomo de hélio. Opa. O átomo de hélio, ele quer que você pegue aqui o átomo de hélio, que tem 2 prótons e 2 elétrons. Ele quer que você saiba o tamanho desse. Tá muito feio esse desenho, né, pessoal? Mas aqui com o mouse aqui é difícil. Eu tenho o meu núcleo com 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Ele quer que eu faça o seguinte: eu não tenho aquela quantidade toda de átomos em 1 mol. Se eu pegar e botar um átomo um do lado do outro, e aí vai repetindo, um do lado do outro, eu vou ter quantos átomos de hélio? Desculpa, se eu pegar e juntar todos esses átomos aqui, um do lado do outro, fazendo isso só para todos, fazendo, até chegar, né, no valor de 6,022 vezes 10 a 23. Ou seja, eu tenho que pegar essa quantidade de átomos de hélio e ir fazendo aqui, ó, na fila. E aí ele vai e pergunta, qual que vai ser a distância?
Distância. Então, basta você saber o quê? O tamanho de um átomo. Sabendo o tamanho de um átomo de hélio, você pode multiplicar pela quantidade de átomos que vão ter e você vai descobrir a distância, tá bom? Então, esse vai ficar esse trabalho para vocês aí, tá bom? Essa questão ela é falsa. Eu já fiz o cálculo. Essa questão é falsa, tá bom? Não vão ser 3,7 trilhões, tá bom? Você vai pegar aí o tamanho de um átomo de hélio, só para mostrar para vocês aqui, o tamanho de um átomo de hélio. Cadê? Não tá falando tamanho aqui, tá, pessoal? Mas vocês podem pesquisar. Aqui também não tô no Google, né? Mas vocês depois dêem uma pesquisada, tá bom? Dêem uma pesquisada e vocês descubram o tamanho de um átomo de hélio e aí vocês vão multiplicar por essa quantidade aqui, tá bom? Que é a quantidade de átomos que eu vou ter de hélio enfileirado e aí você vai descobrir a distância. E não vai ser essa quantidade aqui, 3,7 trilhões, vai ser 2,4, vai ser em bilhões, tá? Bilhões de quilômetros, não são trilhões não, então é falso. Isso. Vocês façam aí e depois vocês podem me questionar se tiver com alguma dúvida. D. Não podemos calcular a massa atômica dos elementos apenas somando a massa de prótons e nêutrons, pois o que mantém o seu núcleo unido é a energia nuclear, que é equivalente à massa. Pessoal, é verdade, tá bom? É bem interessante isso, que por mais que o que tenha de fato massa no átomo são os nêutrons e os prótons, a interação entre eles também carrega energia, porque vocês sabem lá da fórmula de Einstein, né? Eu até comprei uma camisa para mostrar para vocês isso, mas Einstein fala, né, que energia é igual à velocidade da luz ao quadrado. Então, essa energia proveniente das ligações, que é chamada energia nuclear, aí eu tenho a energia nuclear fraca e a energia nuclear forte, a energia nuclear forte, né? Essa energia também pode ser convertida para o quê, pessoal? Para massa. Eu consigo calcular a massa de uma determinada de um determinado tipo de energia, porque se tem energia tem massa, tá bom? Então é verdadeiro. Energias específicas aí de ligações é, energias específicas no núcleo também tem a sua massa que tem que ser considerada, tá certo? Então é verdadeiro isso aí.